Mais uma mesa antes do almoço. Próxima mesa é proteção da saúde mental dos trabalhadores bancários. Para a próxima mesa, eu vou chamar a doutora Maria Leonor Poço Jacobsen, advogada especialista em Direito Internacional do Trabalho e Direitos Humanos. Graduada em Ciências Jurídicas pela Universidade São Francisco, cursou mestrado em Direito Político e Econômico pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e doutorado em Direitos Humanos e Desenvolvimento pela Universidade Pablo de Olavide. Deixa eu olhar aqui, só um instantinho. Dr. Patrick Maia Merizio, Procurador do Trabalho, PRT 2, coordenador titular do GT Nanotecnologia do Ministério Público do Trabalho, coordenador regional de Meio Ambiente do Trabalho na PRT 2, diretor pedagógico da ANPT, Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho, membro do CODEMAT, mestre em Sociologia do Direito e tem diversos livros publicados. Chamar também a doutora Maria Maeno, graduada em Medicina pela Universidade de São Paulo, mestre em Saúde Pública pela Universidade de São Paulo, doutor em Saúde Pública pela Universidade de São Paulo. De 87 a 2006, foi médica da Secretaria do Estado da Saúde de São Paulo, tendo integrado a equipe do Programa de Saúde dos Trabalhadores da Zona Norte de São Paulo, que originou o Centro de Referência de Saúde do Trabalhador do Estado de São Paulo, do qual foi coordenadora por 16 anos. Foi docente do curso de mestrado de Gestão Integrada em Segurança no Trabalho e Meio Ambiente do SENAC São Paulo. Atualmente é pesquisadora da Fundação Jorge Duprá Figueiredo, de Segurança e Medicina do Trabalho, do Ministério do Trabalho e Previdência. É membro do Instituto Walter Leser, da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo e do Núcleo de Saúde Mental e de Direitos Humanos relacionados ao trabalho do Instituto Sede Sapiente. Tem experiência na área de saúde coletiva, com ênfase em saúde do trabalhador, atuando principalmente nos seguintes temas: saúde do trabalhador, políticas públicas, organização e gestão do trabalho e seus impactos na saúde do trabalhador, prevenção de incapacidade e reabilitação profissional, lesões por esforços repetitivos, saúde mental e trabalho e acidentes do trabalho. Pessoal, só explicar como que vai funcionar aqui. Como está adiantado o horário do almoço, a gente vai passar por Dr. Patrick, ele vai fazer uma fala aqui, né, vai fazer as considerações dele. E a doutora Leonor e a doutora Maria vai ficar para depois do almoço, tá? Porque assim a gente não fica passando mal de fome. Então, boa tarde, doutor Patrick. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Tudo bom, pessoal? Fiquei justo antes do almoço, hein? Todo mundo deve estar bem animado. Mas, pessoal, é um prazer estar aqui, né? O Ministério Público do Trabalho gosta de conversar com a sociedade. Até fiquei feliz quando foi lido aí o meu mini currículo, que citou a Associação Nacional dos Procuradores e Procuradoras do Trabalho, né? Então, assim como eu estou no sindicato, eu também participo ativamente. Nós, como procuradores, não temos um sindicato, mas temos uma associação que faz, às vezes, né, do sindicato. E até foi dito aqui da função terapêutica, né, do sindicato, no meu caso, a associação, mas todo sindicato é uma associação, embora nem toda associação seja um sindicato. E realmente é uma coisa que me faz bem. Eu me lembro que eu criticava muito a minha associação. Uma vez eu fiquei bem irritado mesmo, achava que eles não estavam fazendo um bom trabalho. Aí até pensei, vou largar essa porcaria e sei lá mais o quê. Aí eu pensei assim, bem,
ou eu largo ou eu vou lá e eles vão ter que me ouvir. Aí, tanto eles me ouviram que acabou que eu entrei na associação. Então, acho que o trabalhador tem que ter essa coisa de cobrar mesmo da sua associação, do seu sindicato, mas participando, né? Porque as coisas já são muito difíceis sem atuação coletiva, né? Então, você querer achar que individualmente vai conseguir as coisas é muito difícil. Bem, então eu fico feliz de estar aqui. Não é muitas vezes que eu já estive em um sindicato, dentro de um sindicato para falar, mas eu gosto muito de estar aqui nos bancários, porque algumas histórias de vida fortes, né, que eu já passei, inclusive nessa questão de risco psicossocial, foram com vocês, porque realmente, na minha opinião, é uma categoria que é meio que um laboratório de maldades, né? Usa-se muito essa expressão laboratório de maldades e perversidade para citar o exemplo do Chile, né? Porque o Chile, até ali na década de 70, quando teve uma mudança bem abrupta de regime, né? E entrou o regime autoritário com o Pinochet, ela tinha um certo rumo e mudou abruptamente. E aí foi chamado de laboratório do neoliberalismo, né? E várias coisas que lá foram implementadas, assim, digamos, como um laboratório, chegaram no Brasil 20, 30 ou até 40 anos depois. E muitas das coisas que são feitas, né, com os bancários, elas depois replicam para outras profissões, né? É uma coisa assim até meio automática, né? Então o bancário é meio que uma cobaia, né? Dessas práticas perversas que infelizmente dominam, né, o meio ambiente do trabalho, o trabalho como um todo. Eu atuo dentro do Ministério Público do Trabalho, a gente tem algumas linhas de atuação, eu atuo exatamente na área de meio ambiente do trabalho. E a gente tem tentado cada vez mais priorizar a saúde mental. Não que as outras formas, né, de doenças não devam ser tratadas, até porque várias delas ainda têm muitos casos alarmantes, e mesmo entre vocês, ainda tem números alarmantes em várias doenças, como a famosa Lerdó. Mas é inegável que onde tem tido mais crescimento de doenças e transtornos é na parte mental. Isso é uma coisa assustadora, né, que cresce, e no final a gente não é uma caixinha, né, também tipo assim, aqui está a parte física e aqui está a parte mental e está separado. Na verdade, nós atuamos de uma forma conjunta, né, então o que é físico reflete no mental, o que é mental reflete no físico, então não é separadinho assim. As coisas, você passa a ter um problema, uma angústia, uma depressão, é claro que isso vai refletir na sua saúde física também, propriamente dito. Então, essas preocupações, né? Então, assim, o que eu queria falar assim, bem rapidamente com vocês, até porque todo mundo já deve estar com fome por causa do almoço, é o seguinte: hoje nós temos uma certa mudança que é o chamado risco psicossocial, tá? O risco psicossocial, ele só agora foi reconhecido nas normas regulamentadoras de saúde e segurança do trabalho. E só vai ser reconhecido a partir de 2025, embora já esteja no texto da NR1, mas ainda não está em vigência, só vai entrar ano que vem. Na verdade, isso mostra até um problema grande do nosso direito, meio ambiente, saúde e segurança do trabalho, que é muito focado nas NRs, né, que são atos negociados e que o governo faz, com a participação não só do governo, mas também de representantes dos trabalhadores e das empresas, mas no plano internacional e até na legislação brasileira, nós já tínhamos há muito tempo essa questão da saúde mental devidamente regulamentada, né? Cito aqui o exemplo da Lei 8.080, que é de 1990, ou seja, logo depois da Constituição de 88, que já falava bem da saúde mental. Então, há um atraso muito grande nessa atuação de defesa da saúde mental. Por que há esse atraso? Porque você atuar nessa área de saúde mental envolve pensar o trabalho como um todo. E, normalmente, nós estamos preocupados em pensar o trabalho só sobre certos aspectos. E tipo assim, não, mas esse problema aqui você dá um EPI, você melhora a cadeira, você melhora a postura, e aí você, em tese, conseguiria resolver. Só que o problema da saúde mental, ele envolve a prática,
a organização do trabalho, envolve essas questões dos equipamentos de proteção, etc. e tal, sim, mas é bem mais complexo do que isso, né? E agora, pelo menos, também entrou na NR, isso é um ponto positivo, porque acaba que, na prática, né, infelizmente, por exemplo, o próprio Ministério do Trabalho, ele atua mais baseado nas NRs. Então, esperamos que isso gere uma melhora de atuação para garantir uma saúde maior aos trabalhadores. Mas não é fácil. Por quê? Porque você tem essa questão de como é organizado o trabalho. E nessa área, o trabalhador tem pouca participação, né? E soluções que, às vezes, parecem fáceis, e todos concordam, mas são tratadas de forma superficial. Por exemplo, agora se fala dessa redução da jornada de trabalho, né? Que o Brasil já poderia ter avançado nisso há muito tempo. Mas a profissão de vocês mostra muito claramente que, se nós pensarmos na redução da jornada de trabalho sob o ponto de vista numérico, pode ser que isso não gere ganho nenhum. Ou, se gerar, pode até gerar, de certa forma, um prejuízo. Por quê? Por causa dessa questão da organização do trabalho. Então, hoje, existe uma cobrança muito grande do trabalhador, não só sobre sua atividade em si, o como fazer, mas sobre o resultado. E, cada vez mais, o que acontece nessa cobrança do resultado? Tudo bem, mas se fizesse uma cobrança de resultado, mas se desse uma infraestrutura, condições da pessoa atingir esse resultado, seria perfeito. Tudo bem, me cobre, mas me dê condições de obter esse resultado. Mas, usando aqui o exemplo das metas, das quantidades que a pessoa tem que apresentar, muitas das vezes ela tem que atingir uma meta, vamos imaginar, X, ou uma meta de vendas, sei lá, 10 mil. Mas, aí, quando reduz a jornada, continua, em tese, a mesma meta. Só que o que acontece? Você tem alterações, muitas das vezes unilaterais, que o trabalhador nem participa, e até se piora a estrutura. Então, às vezes, é relativamente simples para uma empresa falar assim: não, tudo bem, eu reduzo a tua jornada, mas você dobra a sua meta. E você tinha uma equipe de 3 ou 4, agora a sua equipe vai ser você e Deus, né? Então, isso mostra claramente que, pura e simplesmente, trabalhar essa questão da redução da jornada de trabalho, né, pura e simplesmente a partir de um número, é muito ruim, porque a gente fica dominado até por essa lógica econômica perversa, né, que transforma tudo em número, em coisa. Tem que se pensar isso sobre outro aspecto. Então, tem profissões que pode ser até mais simples a redução da jornada de trabalho, porque a pessoa terminou aquele trabalho dela, ela tem que trabalhar aquilo na jornada e acabou. Mas, quando você tem trabalhador que, fora do trabalho físico, propriamente dito, ele continua vinculado virtualmente, por exemplo, a redução da jornada pode ser inócua, se for trabalhada só como um número, né? Então, a verdade que a gente vê, né, é que o trabalhador tem que participar mais, né? Ele tem que ter maior possibilidade dele influenciar no conteúdo do seu trabalho. Mas o que a gente vê é que o trabalhador, cada vez mais, ele trabalha até sem saber como ele vai trabalhar, e ele não tem controle nenhum sobre os resultados. Então, a gente tem um mecanismo extremamente perverso em jogo, que não tem solução fácil. Não tem solução fácil. Essa que é a verdade. Então, às vezes, se vende uma solução mágica, que pode até melhorar em um aspecto, mas, se desconsiderar outros, pode gerar até prejuízo, né? Então, de forma alguma, eu quero me manifestar contra a redução da jornada de trabalho, mas eu gostaria que vissem os contextos em que isso pode gerar até uma pressão maior sobre o trabalho da pessoa, ou seja, uma pressão maior por resultados, porque não vai diminuir a meta de resultados em muitas situações. Mas, gente, quando a gente fala dessa questão da saúde mental e do psicossocial, é interessante até com a forma como as duas palavras se juntam, porque não é só psíquico e não é só social. Então, trabalha a questão individual e coletiva ao mesmo tempo. Esse é o cenário que a gente tem que pensar, porque se a gente pensar só no psíquico, né, isoladamente, poderia gerar uma situação em que vira tipo uma autoajuda.
né? E nesse mecanismo de autoajuda, no final a vítima é que é mais responsável, porque, por exemplo, ela não tem resiliência, ela não tem capacidade de resistir, então ela é que é fraca. Se você ficasse só no elemento individual. Mas a partir do momento que você conjuga isso com o coletivo, você tem que entrar em várias esferas. Inclusive a própria questão da ergonomia, que originalmente era pensada só, por exemplo, cadeira, mesa, encosto, e isso é muito importante, mas começa a ser pensada de outra forma. A ergonomia tem que ser, por exemplo, cognitiva. E a ergonomia cognitiva vai trabalhar todas essas questões do processo, da organização do trabalho, porque essa é a situação que a gente vê. Por que eu, quando faço, por exemplo, uma investigação, não tanto na categoria de vocês, mas na construção civil, eu vejo muitas das vezes muitos acidentes nos dias anteriores a feriado, e principalmente quando é feriadão. É um elemento psicossocial que você tem aí. Por quê? Porque o trabalhador, ele quase já não tem folga. Aí, quando ele tem um feriado, o que ele quer? Ele quer correr para terminar o trabalho dele e correr para o seu feriado e para o seu descanso. E isso, muitas das vezes, gera o quê? Acidente, né? Gera casos dele colocar em risco a sua vida, às vezes vida de outras pessoas também. Por quê? Porque você não tem um bom planejamento do trabalho. Então, antigamente a gente tinha uma lógica de trabalho que não é que ela fosse boa, não era. Mas o empregador, digamos assim, ele grudava no empregado e dizia, você vai fazer isso, 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 isso. E dizia o como fazer. Mas o resultado era meio que secundário. Hoje, o empregador, né, muitas empresas, e a área de vocês eu acho que é um bom exemplo, né, talvez nem diga tanto como fazer. Às vezes eu acho até que a pessoa gostaria de ter um como fazer, né? Como que eu faço isso? Não, você tem que dar um jeito e se vira nos 30, como dizia lá aquele quadro do programa do Faustão. Então, a pessoa não tem um diálogo, né? Falta uma boa comunicação, né? Que é um mecanismo de promover também a saúde mental, né? Que é essa questão da cooperação, do respeito, da boa-fé, do diálogo, né? E entra aí, né, a questão sindical. Porque o que nós não podemos aceitar, gente, são essas situações perversas que a gente vive. Eu, por exemplo, vou completar em breve 22 anos no MPT. Então, eu tenho em mente, assim, tipo assim, eu gosto de ouvir o trabalhador, né? Eu gosto de ouvir o trabalhador. Na maioria das vezes, quando eu posso, eu gosto de ter uma testemunha para ouvir e entender aquilo. Porque você tem uma coisa em mente e, às vezes, você ouve o trabalhador e é um pouco diferente. Por exemplo, o pessoal está tanto falando desse fim da jornada 6x1, aí uns estão falando que tem que virar 32, outros estão falando que tem que virar 36. Tem uma PEC, né, que está aí colocando, aqui entre nós, muito mal redigida, porque a gente não sabe se ela está falando que é 32 ou 36, então ela já gera insegurança jurídica, afinal ela está defendendo o quê? É 32 ou é 36? Então até muitos colegas falam assim, você vai defender essa PEC? Eu vou defender qualquer PEC quando eu souber o que é. Agora, fica no incerto, se é 32 ou 36, é 8 horas por dia no máximo, 4 dias da semana e 36 horas. Me desculpa, mas um pouquinho de matemática eu tenho, vocês também. 8 vezes 4 é quanto? Então, como é que coloca agora que é 36? O que é, então? São situações que, às vezes, eu acho até que são criadas e o trabalhador vira cobaia para criar um debate, e aí criam-se os derrotados, e aí todo mundo critica e não busca uma solução. Inclusive, em jornada de trabalho, nós já tivemos momento em que poderia ter sido implementada a jornada de 40 horas, já houve chance de implementar a jornada de 40 horas, e não passou. E existem propostas no Congresso para fins de trazer a jornada de 40 horas. E sempre que eu converso com um trabalhador de baixa renda, você vai perguntar se ele quer trabalhar 32 ou 36? Claro que sim. Todo mundo quer ter uma folga maior. Mas, praticamente, com todo mundo que eu converso e ganha 1, 2 salários mínimos, a pessoa, não, mas se já fosse para 40, já era um grande ganho para mim. Porque são pessoas que trabalham 44, 48, 60 horas, então elas já veriam um ganho e elas ainda enxergam assim. Mesmo que eu não ganhar, talvez, tanto na redução, mas eu ganho na hora extra. Então, a pessoa está pensando o lado dela. E, infelizmente, né, os diferentes movimentos políticos, eles não olham o lado do trabalhador, eles olham o interesse deles e criam lá conflitos e nunca trazem soluções. Mas, assim, nessa de ouvir o trabalhador, vamos imaginar que eu imagine aqui
quais são os 5 piores depoimentos que você já ouviu, né? Então, assim, de você estar numa audiência e você ficar até angustiado junto com a pessoa que depõe. Olha, se eu for colocar aí os 5 piores depoimentos, uns 2 ou 3 são da categoria de vocês, né? É sempre muito angustiante. E tem vezes até das pessoas fazerem um depoimento, né? E você ficar meio assim. A doutora Leonor, que está aqui comigo, uma vez nós tivemos um depoimento, né, doutora? Que no final todo mundo chorou. E assim, quem não chorou, né? Então eu sou o homem, o machão, né? Aí eu não posso chorar. Aí eu não chorei, mas quando chegou em casa lá na frente do espelho, eu chorei. Né? Então, assim, a gente tem que ter essa visão, né? Como é que vai o sofrimento do trabalhador? E eu sempre gosto de citar a categoria de vocês, porque uma vez, eu vou dividir uma pequena história para vocês, que não aconteceu aqui. Eu não sou daqui de São Paulo, falaram aí de palmeirense, corintiano, né? Eu sou do Rio, então aí a questão é do único clube do Brasil cujo aniversário é feriado nacional, né? Então vocês já devem saber disso, né? O único clube do Brasil que lá o dia 15 de novembro é o dia do clube, né? Então vira até feriado nacional. Mas enfim, entrando nesse depoimento, uma vez o sindicato dos bancários falou: doutor, mas é muito ruim a situação deles, vamos ouvir um grupo de trabalhadores. Aí eu reservei a agenda só para eles, foram uns 3 ou 4 ou 5, aí foram depoimentos horríveis. Tinha uma moça que, para conseguir o benefício, ela se submeteu a uma operação de risco para poder continuar recebendo o benefício. Aí a gente ouvindo aquilo, e que coisa absurda, esse banco já nem existe mais, já foi incorporado por outro banco, mas que coisa horrível que ele era, né? Era um banco multinacional, né? E aí, enfim, quando entra em outra realidade, a realidade é horrível. E aí a gente foi ouvindo, eu falei: não é possível, não vai parar. Aí foi o último. Aí foi até engraçado, porque naquele dia, vai lá, você ouve 4 ou 5 pessoas, você começa 1 hora, 2 horas, a gente me agenda com umas 3, 4, 5 horas vai passar. E aí já estava dando 6, 7, né? Mandei uma mensagem para minha esposa: hoje vou atrasar. Aí a resposta foi meio, né? O que você está fazendo aí para estar atrasando, né? Mas enfim, aí, né, fui ficando. O último foi um depoimento horrível, e a pessoa muito nervosa, e agitada, e meio que falava, e meio que gritava, etc e tal. Aí fomos ouvindo, ele contou a história toda das humilhações que ele sofria. Eram humilhações horríveis, era humilhação até de dizer que ele era uma pessoa que não tomava banho. Então, eram umas coisas assim, baixíssimo nível mesmo, né? Na minha, digamos assim, meta, foi o meu pior depoimento que eu ouvi, foi o desse senhor, né? E aí, terminou, ele acalmou um pouquinho, acaba a reunião, vou para casa, fico bem agitado, né? Desses dias até minha esposa fala: não precisa ficar falando alto. Aí, enfim, você fica falando alto, né? Aí chega, termino, aí no dia seguinte aparece lá aquele sindicalista, que era muito atuante, de Niterói. Aí ele fala: doutor, eu preciso contar para o senhor. Aí o quê, fulano? Mas eu falo, mas aí, não, nós ouvimos, nós vamos ver o que ele... Ele falou: não, doutor, não é isso não. É assim, ele me contou depois, quando ele saiu, que ele estava com uma faca na mochila. Aí eu assim: como assim com uma faca na mochila? Ele falou assim, que se a coisa não andasse bem, se ele não fosse ouvido, uma desgraça ia acontecer, né? Então, isso é a realidade. E assim, sinceramente, eu pessoalmente, talvez fosse muito mais agredido, não assim fisicamente, mas emocionalmente, que eu imagino até, na minha cabeça, o que eu vejo pelo depoimento, que ele ia atentar contra a própria vida, pela forma como ele... Depois, eu não acho que ele ia agredir ninguém ali, além dele mesmo, né, que já estava muito humilhado. Então, eu ouvi já depoimentos horríveis de aeronautas, de gente dos metalúrgicos, mas assim, a área de vocês é uma área que realmente, e eu falo muito isso até nacionalmente, deveria ser mais priorizada em termos de atenção dos órgãos públicos, né, em geral. Porque essa questão psicossocial, gente, ou ela recebe uma abordagem mais holística e sistêmica, e as abordagens que são dadas até agora não funcionam, né, porque elas tocam em problemas ocasionais, e aí às vezes resolvem um benefício previdenciário, ou eventualmente uma indenização, mas como atacar a fonte, a origem do problema?
Por isso que eu falei da questão da organização do trabalho, né? O trabalhador tem que ser ouvido, mas não é ser ouvido assim, falou, eu te ouvi. Não, ouvido no sentido de considerado, né? Nos argumentos dele. Tem que ser um meio ambiente mais participativo para o trabalhador, para a experiência de vida dele, para a diversidade dele, porque tem várias formas de diversidade, né? Por exemplo, eu cito um caso nem da área de vocês, de outra categoria, de outra profissão, mas que eu achei muito interessante, que eu já tinha estudado isso muito em livros, mas um assédio moral e até, de certa forma, homofobia, que era, digamos assim, de cima para baixo, né, o ascendente. Então, eram os subordinados em relação ao chefe deles, por conta de ser homossexual. Então, ele era bem ridicularizado no trabalho. Então, até a nossa visão tem que mudar, porque isso acontece muito. Às vezes, dizer que fulano é um chefe, é chefe, mas, no final, praticamente não tem poder nenhum de chefe. É um nome que recebe de chefe para ganhar mais trabalho e mais responsabilidade. Às vezes, não ganha praticamente nada mais, não tem poder quase nenhum. E vira um alvo, né? E vira um alvo de perseguições, né? Então, essa questão do psicossocial, eu acho que é uma construção que tem que ser feita e que os trabalhadores têm que ser ouvidos. Eu acho que o ponto principal é ouvir o trabalhador e a trabalhadora, para que realmente eles possam, ali no meio ambiente de trabalho, trazer a experiência deles, e toda experiência, né, gente, é única. Então, assim, não existe experiência repetida, né? Então, o que é uma experiência? Uma experiência pode mudar até a história do mundo, né? Estamos aqui em São Paulo. Então, São Paulo é a história do apóstolo São Paulo, né? O nome homenageia o apóstolo, né? Então, ele ia lá, perseguia, matava cristão, fazia o diabo a quatro. Aí, um dia, ele estava andando, estava fazendo uma trajetória para matar mais gente, para perseguir mais gente, e ele confessa até que ele ia além da jurisdição dele para perseguir e matar pessoa. Aí ele teve uma visão, caiu do cavalo, né? Ele caiu do cavalo, literalmente, né? Está lá na passagem bíblica que ele caiu do cavalo. E aí ele teve a visão. A visão que ele teve e que ele foi possuído mudou a história do mundo. Então, assim, quando a pessoa tem uma experiência, pode mudar a história do mundo. E, infelizmente, eu acho que esse é o problema principal dos dias de hoje. A experiência que a pessoa tem não é valorizada. Ela é tratada como uma massa, né, como uma peçazinha na engrenagem, e é irrelevante, são sempre soluções padronizadas, genéricas, né, só para constar. Mas a voz da pessoa, aquela experiência, isso é que é o mais importante, na minha consideração. Então, tem que trabalhar questões, né, de considerar o local de trabalho, até pensar em melhoras legislativas. Por exemplo, eu vejo o Sindicato dos Bancários como um dos mais atuantes. Mas, às vezes, no mesmo ambiente de trabalho, tem outras categorias que estão sofrendo o mesmo assédio moral ou sexual, e até pior. E, de repente, não tem o acompanhamento. Então, como é que pode essa categoria que é criada, que, às vezes, pessoas que estão vivendo uma realidade perversa junto, mas uma é representada por um sindicato, outra é representada por outro, e aí aquele que é representado pelo outro não tem voz. Tem que haver uma conjugação maior, né? Uma articulação maior de esforços, né? Porque não pode mais ficar essa separação, essa fragmentação, né? Então, a união, né, a ação coletiva é uma das melhores que nós podemos ter. E nós temos um desafio interessante, né, que é o seguinte: há uma convenção da Organização Internacional do Trabalho, que é a 187. Essa convenção, ela traz uma ideia interessante, que seria uma cultura nacional de prevenção, né? Então, agir mais na prevenção do que no problema. Então, atacar o problema lá na origem e não ficar perseguindo o que já foi consumado, que muitas das vezes você não devolve para a pessoa o que ela perdeu, mas priorizar a prevenção e prever ainda umas questões interessantes, e principalmente uma coisa que ela traz é o seguinte: uma infraestrutura de instituições e atores do trabalho.
Isso eu acho muito interessante, porque o que você tem é assim, você tem instituições e elas funcionam como ilhas, e lá fala que deveria haver uma articulação, inclusive entre instituições públicas e privadas, né? Então, você tem que ter uma visão que é assim, tem um sindicato, tem um representante lá do trabalhador da empresa, uma comissão, seja lá o que for, no local de trabalho, que às vezes é do sindicato, às vezes em certos lugares não é do sindicato, enfim, mas tem um representante lá do trabalhador mais direto no local de trabalho. Tem que ter as diferentes instituições públicas, né? E com uma visão, gente, mais sistêmica, tá? Porque às vezes criam-se projetos, por exemplo, há um projeto muito interessante de reduzir a subnotificação de comunicação de acidente de trabalho, que é um problema grave na categoria de vocês, principalmente às vezes benefícios lá que são dados como mero, não são dados como vínculo, né, com o nexo com a profissão, com o trabalho. Então é o B31 ao invés do B91, né? Isso é um problema, mas eu vejo que o problema maior não está aí. O problema maior está em ter tanta doença. Então, como que a gente vai impedir que apareçam tantas doenças? A gente não pode aceitar essa quantidade de doenças, porque senão a gente vai ter sempre essa visão em determinado momento, que é o que nós estamos ouvindo agora, mas está um déficit muito grande da Previdência, do INSS, sei lá mais o quê, e vão se cortando os benefícios, né? Isso é uma situação muito triste. Então, o mais correto é evitar que aconteçam essas doenças. Isso é que tem que ser o nosso foco, né? Para que não tenham mais pessoas nesse círculo perverso do sofrimento, né, que a gente tanto vive. E aí, essa articulação também entre as instituições, então eu acho que esse seminário, de certa forma, também realiza isso, né? Eu estou aqui do lado com a Maria Maeno, por exemplo, né? Então, é uma pessoa que tem todo um histórico, né? Que até algumas atuações conjuntas a gente já faz, mas, às vezes, as instituições, cada uma funciona no seu ladinho. Não, minha prioridade é essa. Aí, a prioridade é o que ele conversou lá dentro dele, a panelinha dele, né? Aí, a outra instituição tem outra panelinha, e a outra instituição tem outra panelinha. Gente, vamos fazer um panelão, né? Vamos botar água nesse feijão e vamos unir mais esforços. Até as instituições, né, largar meio que as vaidades, né? Então, às vezes, criam-se pontos de conflito meio que desnecessários, né? Atualmente, por exemplo, uma coisa que tem me revoltado no Ministério Público do Trabalho é um debate da contribuição assistencial do sindicato. Aí já começa a falar do direito de oposição do trabalhador, xixitatatá. Eu fico meio irritado com esse debate, né? Porque o quadro normativo mudou, né? Então, hoje já nem existe mais a antiga contribuição sindical, que é o imposto sindical, né? E eu fico com raiva nessa área, né? Isso até agride, de certa forma, a minha saúde mental, porque alguns ficam falando assim, não, mas o trabalhador tem que ter a liberdade de se opor e de não contribuir. Eu falei, exatamente, ele tem. Na França, por exemplo, o trabalhador tem. Se ele não quiser contribuir na negociação coletiva, ele não contribui. Mas o que acontece se ele não contribui? Ele não recebe o benefício da convenção ou do acordo coletivo. Porque liberdade é junto com responsabilidade. Então, alguns vão financiar para poucos, para muitos receberem, né? E até o pessoal fala direito civil, mas no direito civil existe uma coisa chamada venire contra facto próprio, ou seja, proibição de comportamento contraditório. E isso é um comportamento contraditório. Eu quero receber o benefício, mas eu não quero contribuir. É claro que às vezes isso passa, né, em muitos sindicatos, por falta de informação, falta de participação, por falta de representatividade. Mas eu estou citando um exemplo de um problema, porque eu estava tendo um debate interno no MPT há pouco tempo, e o pessoal estava falando isso. Eu falei, gente, mas é engraçado a visão das instituições públicas nessa questão sindical. Aí você pega lá, às vezes em quando eu pego uma convenção, um acordo coletivo, eu leio. Aí tem convenções que tem 60 cláusulas, tem convenções que tem 100 cláusulas, às vezes chega a mais de 100 cláusulas, algumas convenções coletivas. Aí você tem questão de jornada de trabalho, de abono salarial, de estabilidade, você tem as mais diferentes regras lá. Aí vai a instituição pública só olhar a contribuição assistencial,
Vai pegar na convenção coletiva uma cláusula? Se fosse uma convenção acordo coletivo que só tivesse aquilo, tudo bem, vamos olhar aquilo. Né? Vamos olhar. Agora, você tem vários sindicatos que não é. Então, eu acho que as instituições têm que procurar caminho, e instituição é uma palavra que dá uma ideia que é só coisa do Estado. Não é. O sindicato é uma instituição, porque ele persegue um interesse coletivo. Né? Então, um interesse coletivo de trabalhadores. Então, ele é uma instituição também, é uma instituição privada, mas é uma instituição social, é uma instituição coletiva. E também tem que participar de todo esse processo. Né? Para que também as instituições, quando forem exigir lá da empresa que ela promova diálogo com os seus funcionários, mas essas instituições promovem diálogos internos, né? Muitas das vezes não. Eu uma vez fiquei até feliz que eu consegui juntar numa mesa Ministério do Trabalho, Vigilância Sanitária e Saúde do Trabalhador. Aí foi até num dia engraçado, dia 13 de maio, né? Que é o dia da abolição da escravatura, pelo menos em tese, né? Pelo menos em tese. Então, assim, abolida a escravidão, também foi um dia que nós fizemos uma reunião conjunta. Porque sem esse diálogo, gente, a coisa não vai resolver. Então, eu não quero ficar falando aqui demais e tomando muito tempo de vocês, até porque eu acredito que o pessoal está com fome. Mas eu fico orgulhoso de estar aqui e muito feliz. E quem quiser fazer alguma pergunta, fico também à disposição. Muito obrigado.